Esses dias mesmo eu estava na internet rolando tela e acabei vendo um vídeo de uma influencer bem famosa, bem grande, em que ela dizia, não sei por que que muitos brasileiros ficam insistindo em irem para Portugal e não vão para Espanha, porque na Espanha você pode pegar a nacionalidade com 2 anos. E eu falei, o quê? Gente, é cada assim coisa que eu fico chateada quando eu vejo umas coisas de tão absurdo que chega a ser. Porque, de fato, vai ter casos isolados da pessoa falar eu consegui? Pode ser que tenha. Porém, a gente precisa lembrar com bastante responsabilidade que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso e cada indivíduo é único. Então, o que acontece? A pessoa, para ela ter a nacionalidade, o acordo que existe atualmente com o Brasil é que, para que a gente possa ter a nacionalidade, ela é solicitada após 2 anos de residência legal aqui na Espanha. E antes de você solicitar, você precisa ter essa residência. Por exemplo, se a pessoa já vem com visto, tudo bem, o tempo dela já está correndo. E após 2 anos desse visto de residência legal aqui, essa pessoa pode fazer a solicitação da nacionalidade após 2 anos, que vai levar mais o tempo que for levar para ela tramitar a nacionalidade dela. Ou seja, essa informação de que a pessoa com 2 anos tem a nacionalidade não é tão verdadeira, porque tem umas camadas atrás. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas informações que a gente vê na internet. Tem a possibilidade? Tem a possibilidade. Inclusive, esse foi um dos motivos com o qual eu escolhi a Espanha para viver. Eu me lembro com que na época da pandemia, um amigo que ele tá em Washington, ele falou para mim, Ivânia, ele falou nessas palavras, não sei o que você está fazendo na Espanha até hoje. O que você ganha em um mês, eu faço em uma semana aqui. Vem pra cá, aqui se faz muito mais dinheiro. Eu falei, fulano, te agradeço muito pela oportunidade. Isso ele me falou que me ajudaria com, né, com o quarto, né, que ele já me passaria, carro, porque lá você precisa de ter carro para se mover, para tudo. E eu não entendo de Estados Unidos bem, e o vídeo aqui nem é sobre os Estados Unidos, mas um paralelo. Estou explicando por que eu escolhi a Espanha. Eu falei para ele, porém, a Espanha, ela pode não me dar muitos recursos financeiros, mas ela me dá a possibilidade de ter o meu documento aqui. Por que possibilidade? Porque existem muitas pessoas aqui que não têm o documento. Então, assim, na internet é lindo, na internet funciona para todo mundo, porém não é todo mundo que conseguiu. É a grande maioria? Não, mas tem um número significativo também, tá? Então eu falei para ele que eu preferia ficar na Espanha justamente pela possibilidade de eu pegar um documento e com o documento eu ter liberdade geográfica, que para mim é muito mais importante do que a liberdade financeira. Do que me adianta ter só dinheiro se eu estou condicionada a ficar limitada, se tratando dos Estados Unidos, a ficar ali ganhando rios de dinheiro. Eu ganho, não sei, 6 mil dólares por mês, porém eu não posso sair dos Estados Unidos. Porém, se eu estiver querendo planejar para passar as férias com a minha família no Brasil, eu não posso, porque se eu sair daqui, eu não posso mais voltar. Lembrando que se a pessoa não estiver regularizada, tá? Se ela estiver regularizada, a liberdade financeira e geográfica vão estar alinhadas. Agora, se forem casos isolados, como foi o meu caso e como é o caso da maioria das pessoas, você vai precisar ver o que vai pesar mais, se vai ser a liberdade financeira ou a liberdade geográfica. Para mim, Ivânia, principalmente que eu sou uma pessoa, embora eu tenha optado em sair do Brasil, eu sou muito apegada à minha família. Para mim é muito importante eu poder ir no Brasil, ter essa possibilidade de na hora que eu tiver um dinheiro assim,
sobrando, vamos dizer, ou me programar para isso, nem sobrando, né? Me programar, que aqui não existe muito isso de sobrar dinheiro, existe se programar o dinheiro. Quando eu me programar, eu posso passar as férias no Brasil. Então eu prefiro 1000 vezes poder optar pela liberdade geográfica do que pela financeira, mas também que vocês venham conscientes de que as coisas aqui existe um processo, e esse processo ele pode ser que não seja tão rápido quanto se é mostrado na internet, tá? Ele existe, ele é real, porém ele não é assim como um passe de mágica como as pessoas mostram, não. Tenho até mesmo um vídeo aqui no canal onde eu relato, né, um vídeo que eu fiz chorando toda assim, borrosa, da alegria que eu tava quando o meu documento saiu. Isso eu acredito que já tinha 4 anos. Saiu quando eu tinha 5 anos, que foi aprovado. Ó, veja bem, dei entrada quando eu tinha 3 anos. Levou 2 anos para ser aprovado o meu documento. Então, eu consegui meu documento com 5 anos que eu estava aqui. Então, como que uma pessoa com 2 anos aqui, ela tem a nacionalidade? É coisa da pessoa pensar, ver a informação e falar, será que é assim mesmo? Então, buscar ali como que é a nacionalidade na Espanha. Aí você vê, primeira condição é residir 2 anos legalmente. Então, aí já não é verdade. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês possam analisar com mais critério, porque eu acredito que os inscritos aqui do canal, nós somos uma comunidade de pessoas criteriosas, que a gente analisa a informação, a gente não engole qualquer coisa, né, e acredita em tudo que nos é falado, a gente analisa. Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Não quero desestimular ninguém, porém eu quero que vocês sejam criteriosos com aquilo que vocês recebem, tá? Vamos falar aí do idioma. Tem até um vídeo onde eu respondo, né? Dá para viver na Espanha sem falar o espanhol? E sim, dá. Eu vim sem falar espanhol. Eu não sabia falar nada, gente. Sério, pela vida do meu pai, eu não falava nada. E tudo que eu sei, eu aprendi aqui, né? Eu aprendi através de mim mesma, aprendi de maneira didática, autodidática, eu mesma estudei e busquei. Ainda preciso corrigir muitos erros, tem muitas palavras que eu ainda não sei, mas até no português, né, a gente não conhece todas as palavras. Pode ter alguns verbos que eu conjugo mal, porque não é o meu idioma nativo, e justamente por isso que eu gostaria de trazer essa realidade para vocês, porque o espanhol não é o nosso idioma nativo, ainda que a gente fale uma outra língua, tem aí uma segunda língua, o espanhol como nossa segunda língua, a gente vai estar concorrendo com hispanos, com pessoas que têm um espanhol de berço, que falam o espanhol tão bem como a gente fala o português. Então, assim, a nossa concorrência, a nossa régua vai estar alta. Então, por isso que eu pego no pé de vocês, para vocês aprenderem, porque a nossa comunidade, a gente vai falar e cada vez, o nosso objetivo é falar cada vez melhor. A gente não vai ficar aí obcecado, obsessionado, eu quero falar sem sotaque. Não, eu acho maravilhoso, eu sou uma Maria Sotaque. Principalmente os sotaques do Brasil, cada estado tem um sotaque mais gostoso do que o outro. Eu acho maravilhoso essa diversidade e eu faço questão de mostrar que eu sou latina, né, que eu sou brasileira mesmo, e porém que eu tenho a capacidade de falar, me comunicar em um idioma que não é o meu nativo, e eu acho isso lindo. Porém que vocês não ignorem o fato de aprenderem. Eu volto a dizer, tem pessoas que estão aqui há muitos anos, há mais de 20 anos e não falam. Mas como que essas pessoas vivem? Vivem. Essas pessoas frequentam bares, restaurantes, têm trabalhos e falam em português com a pessoa. Tem como você se virar? Tem como, mas é isso que você quer? Então, eu acho que mais do que eu consigo, você quer. É isso que eu quero trazer, com que nossa comunidade se conscientize. Eu acho que a pergunta aqui não é eu consigo ir sem falar espanhol, é você quer ficar
sem falar o espanhol. Você vir sem falar é uma coisa, você permanecer sem falar já muda tudo. E nossa comunidade não é uma comunidade conformista. Então nós somos pessoas com que queremos, se você tá vendo esse vídeo, você quer transformar a sua vida. E se você quer transformar a sua vida, você vai separar aí, nem que seja 20 minutos do seu dia, para pegar que seja o Duolingo. Eu já falei aqui que eu aprendi pelo Duolingo, e vai estudar, vai sentar ali um tempo, 20 minutinhos do seu dia. Você vai deixar de estar vendo redes sociais, vai deixar de estar vendo vídeos aqui do canal e vai estudar o seu espanhol, sim. Além disso, do espanhol, ainda tem que as comunidades autônomas aqui, elas têm os dialetos. Por exemplo, aqui na Catalunha tem o catalão, no País Vasco tem o euskera, na Galícia tem o galego, e entre outras, né? Então, muitas das vezes, na hora que a gente vai dar entrada, um exemplo, na permissão de residência, uma das exigências é o básico do catalão, ou aqui em Catalunha, né? Pelo menos. Ou seja, eu tive que fazer um curso de 45 horas mínimas, porque a entrevista foi em catalão. Eu não era obrigada a responder em catalão, eu poderia responder em espanhol, porém as perguntas eram feitas em catalão. É uma coisa difícil? Não. É de outro mundo? Não. E se eu conseguir, você também consegue. Eu não tenho um QI mais elevado que o seu, sabe? Isso é força de vontade. Eu falei, ó, precisa isso? Então eu vou atrás disso. E pronto, é assim que as coisas acontecem. Após essas 45 horas obrigatórias, eu tive o interesse de seguir estudando por conta própria, através do Duolingo, volto a dizer, e também eu estudei na escola. Eu já deixei a dica aqui, né, que tem, as escolas aqui são o Centro de Formação de Adultos, eu acho que no Brasil chama EJA, se não me engano, isso. É isso, é basicamente a pessoa ter a oportunidade de fazer isso, o ensino médio, principalmente para as pessoas que desejam, né, que não concluíram o ensino fundamental ou médio no Brasil, tem essa oportunidade aqui. E para isso a pessoa não precisa nem de estar regularizado aqui. Simplesmente ela vai conseguir estudar. Então, eu acredito que a educação, ela abre portas, literalmente ela abre portas para tudo, porque você vai estar ali não só expandindo a sua mente, mas você vai estar fazendo aí um networking, você vai estar em contato com outros hispanohablantes, né, para poder estar desenvolvendo o espanhol. E em paralelo você pode aprender o catalão. Tem cursos de inglês também que são ofertados, tem alguns casos que ofertam francês, alemão, tem inclusive o Instituto Guimarães Rosa aqui, gente, que ele oferta curso de português para hispanos que queiram aprender o português, para os não lusófonos, né, aprenderem o português. Então, assim, tem espaço para todo mundo. O que eu não vou admitir é com que nossa comunidade não queira aprender, tá? Porque nós somos pessoas que somos capazes. Então, se eu conseguir, você também consegue. Eu moro na Espanha há alguns anos e eu já vi muita gente chegar aqui com bastante expectativa, achando assim que ia mudar a vida. E também já vi muita gente quebrar a cara e ter que mudar os planos completamente. Já vi gente que chegou aqui, por algum motivo eles não gostaram, alguns regressaram ao Brasil, outros foram para Portugal por achar mais fácil, pelo idioma e tudo mais. Então, nesse vídeo eu vou abrir várias camadas, várias abas para poder te contar a verdade de morar aqui. Primeiro ponto que eu vou sempre bater nessa tecla: venham com reserva. Ah, mas fulano pode me ajudar. Ah, mas fulano me prometeu. O que eu ouvi quando eu saí do Brasil para Portugal é: você só vai voltar se você quiser. Você só não fica em Portugal se você não quiser. E foi a pessoa que não fez nem o básico. O que eu tô fazendo aqui por vocês, porque se você tá aqui consumindo esse vídeo, você tá em busca de uma informação. E as informações que eu trago aqui são as informações que eu gostaria de ter tido, que eu gostaria de alguém poder me falar. Na época, em 2019,
não era tão falado, né, sobre morar fora, sobre não romantizar, porque na ocasião ainda se romantizava muito morar fora e ninguém falava as coisas assim tão abertamente, sabe? Então, esse vídeo, o intuito dele, não só do vídeo, como do canal, é quebrar a romantização, porém não demonizar também. Fazer assim com que morar fora seja uma experiência leve, que possa agregar a sua vida, enriquecer, nem que seja para você vir e falar, tentei, um mês, isso aqui não é para mim, quero voltar. Tudo bem, na minha opinião, já valeu a pena. Toda experiência é válida. Ah, eu quero tentar 2 anos. Tudo bem. Ah, eu quero tentar 5, 7, 10. Cada pessoa vai ver o que é melhor, de acordo com que cada um, de acordo com cada perfil, se vai ter muita saudade da família, não vai aguentar, se vai daqui, vai ser porta de entrada para ir para outro país, se aqui ela se encontrou, quer formar família, veio conhecer o amor da vida, quer ficar aqui. Todas experiências são válidas, consideraremos todas as experiências e não vamos depreciar nenhuma delas, porém que vocês venham com consciência. Nós não vamos querer vir contando com ovo no cu da galinha. A gente vai fazer isso da maneira mais responsável, por isso que eu pego no pé de vocês, para poder trazer a reserva de emergência. Gente, eu já vi relatos aqui de conhecidos que vieram, que eram assim, melhores amigos no Brasil, assim, ó, irmão de leite, e chegou aqui, não deu certo convivendo e essa pessoa teve que sair da casa do amigo. Uma dessas pessoas, inclusive, foi a única com que eu dividi meu quarto com ela, dividimos até a cama, foi uma péssima experiência para as duas. Por quê? Porque essa pessoa não tinha condições, ela veio totalmente dependente da amiga dela, porém a amiga dela tinha uma rotina com o marido, com o filho, ela não se adaptou e ela precisou de ficar dividindo um quarto. Para mim na época era bom porque eu tava quebrada, eu não tinha dinheiro para poder manter um quarto sozinha, eu até tinha, mas para mim economizar fazia mais sentido. Então por isso que eu pego no pé de vocês, tragam a reserva, pode ser o pai de vocês, não venham confiando que as pessoas vão te ajudar. Por favor, me ouçam, me façam caso. E não é nem só a questão da pessoa não te ajudar. Muitas das vezes, os trabalhos aqui podem demorar para acontecer, né? Eu mesma demorei para poder conseguir trabalho. Primeiro, eu tive que trabalhar para uma empresa. Trabalhei 3 dias de graça para uma empresa, tá? De brasileiros, para eu poder estar dentro do jogo, para eles me darem trabalho. Mas antes disso, eles me davam assim... Hoje 2 horas, amanhã 3, depois não tem nada, fica em casa. E com isso o mês vai passando, você precisa de pagar aluguel, porque as contas não param, não para. O que segue é seu custo de vida. Então por isso, o que vai te sustentar nesse período é o quê? A sua reserva de emergência. Muitas das vezes você vai conseguir horas, porém essas horas serão poucas, não serão suficientes para poder suprir o seu custo de vida do básico. Então, por favor, me faz caso, tragam reserva de emergência. Pode ser que você demore para poder aumentar a sua clientela. Hoje mesmo, vou te dar um exemplo por mim, tá? Eu optei em sair da empresa que eu estava, eu trabalhava para uma empresa e tinha os clientes particulares, que é o que faz aumentar a minha renda. Porém, eu estou num período que eu estou dedicando mais no canal. Então eu decidi sair da empresa por um momento para poder produzir mais e com isso trabalhar o mínimo. A minha intenção era trabalhar de segunda a sexta com os clientes particulares, porém até hoje eu não consegui, tá? Já leva aí 2 meses que eu não consegui. Se entrar mais 3 clientes para mim durante a semana, vai ser mais interessante. Eu tô com um salário que eu consigo me manter, óbvio, né? Porém, se eu arrumar mais 3 clientes, eu vou estar assim, super bem. Porém, eu não consegui ainda. Isso porque eu já levo quase 7 anos aqui. Ou seja, eu tenho uma rede, né, de conhecidos bastante ampla e ainda assim pode ser com que seja difícil. Isso que eu quero conscientizar vocês.
Outro ponto, se você vier como turista e resolver ficar, né, para poder se regularizar quando você estiver aqui, porque isso não é aconselhado, porém a própria legislação te permite com que você se regularize estando aqui. Você vai ter oportunidades? Vai ter, eu não vou mentir, porém vão ser oportunidades limitadas, né? Já comentei com vocês, pincelei que eu precisei de trabalhar 3 dias de graça para uma empresa, para depois eles me contratarem, mesmo assim eles me davam trabalhos esporadicamente, tá? Não era uma coisa contínua. E se não é uma coisa contínua, afeta diretamente o meu financeiro e com isso a minha estabilidade aqui. Então muita gente vem pensando que vai conseguir se regularizar rápido, vai conseguir se empadronar rápido. Gente, muitas das vezes as pessoas demoram para poder conseguir os documentos assim básicos, sabe? Então elas precisam ficar pedindo para conhecidos para poder tentar. Tem inclusive no próprio ajuntamento que eles oferecem, mas como fala? São vagas reduzidas, tá? E a concorrência é grande, então assim, tudo isso precisa ser considerado antes de que você pense, vai ser assim, nenhum passo de mágicas, vai ser tudo muito fácil. Tomara Deus que seja, porém, pode ser que não seja também. E com isso a gente tá, né, sem a permissão aqui, os trabalhos eles são mais, quando a gente tá sem um contrato de trabalho, nos deixa numa posição mais vulnerável, porque aí a gente já começa a não ter ali um salário fixo, né, que seja pequeno ou grande, a gente não tem aquele salário para poder contar. E nisso de conseguir clientes para faxina, o que geralmente acaba acontecendo que, principalmente no verão aqui a Espanha para. Então, a Espanha para, você também para com os trabalhos. E se você para, isso aqui também para. Então, deve ser considerado, além do verão, que fica super fraco para trabalho aqui, se você não trabalha em uma empresa, tá? Com contrato. Estou falando de pessoas que estão em trabalhos assim vulneráveis, né? Nesse período. Tem também cancelamentos, por exemplo, eu tô até brincando que eu tenho 2 clientes, parece que elas intercalam. Quando não é uma que me cancela em uma semana, é a amiga dela que cancela na outra, elas são amigas. Então fica assim, essa semana uma cancela, na próxima outra cancela. E acaba que eu tô indo praticamente a cada 15 dias na casa dela por um acordo que seria semanal. Então, eu posso fazer alguma coisa a respeito disso? Não. Porque como é um trabalho, né, que eu presto um serviço para elas, eu não consigo. Então, quando a pessoa tem trabalhos assim informais, existe, além do verão aqui, porque no verão a Espanha para. E se a Espanha para, seu cliente vai viajar, o dinheiro também vai parar, que ele não vai te pagar enquanto ele vai viajar, porque você não tá com um contrato com ele. E quando ele, não sei, ou adoecer, ou na pior das hipóteses, né, falecer, ou, que isso existe também, principalmente para as cuidadoras de idosos, né, ou se mudar para outro país, ou até mesmo quando eles viajarem. Então, eles vão cancelar com você e esse cancelamento, ele não é remunerado, você não vai receber. E as suas despesas fixas, elas são fixas, elas vão chegar para você sim ou sim. Tivemos aí o exemplo da pandemia, né, com que nós aqui passamos por 73 dias confinados, onde o meu trabalho não era considerado um trabalho prescindível, então assim, eu não trabalhei e eu fiquei em casa, e o que me salvou foi a minha reserva de emergência. Inclusive aqui eles têm a política de devolver até mesmo cêntimos, eles não dão balinhas. E a princípio isso pode aborrecer a gente, pensar, nossa, para que esse tanto de moeda? Mas eu confesso para vocês que essas moedas que me enchiam o saco para pegar elas, que eu pensava, nossa, mais um cêntimo, eu usei até essas moedas durante a pandemia, tá? Então, assim, volto a dizer para vocês, pode ser que vocês tenham a realidade totalmente diferente? Pode ser.
Porém, tem também um outro lado, tá? Com que não se é falado na internet. São realidades diferentes. Normalmente, essas pessoas vêm com um trabalho garantido, têm trabalhos estáveis, salários estáveis, tem um ambiente, né, uma casa ali estável, normalmente só para elas. Então, elas não falam das vulnerabilidades com que eu venho compartilhando aqui com vocês, tá? Inclusive, vou deixar aqui na descrição sobre como é para poder dividir casa. Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena você ver para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica, tá? Outra coisa que ninguém fala é o estado emocional, falar sobre a saúde mental. Primeira coisa, quando a gente chega, a gente já tem ali um impacto cultural, já tem ali que é você já aterrissar em outro país, com outro idioma, com outras pessoas, em outra casa, conviver com outras pessoas. Se você mora só, eu morava sozinha no Brasil, então eu fui dividir casa. Foi uma coisa totalmente assim abrupta, é uma mudança assim abrupta, literalmente abrupta, porque te impacta em muitas maneiras, de várias formas, sabe? Então, com isso, eu sei de gente aqui que já esteve em estado depressivo, considerando o meu caso, tá? Já esteve em estado depressivo. Conheço pessoas aqui, um caso de um menino que veio e ele chegou inclusive a se tratar com um psiquiatra, ele ficou internado um tempo e depois acabou retornando ao Brasil porque ele não aguentou lidar com isso, tá? A falta dos amigos, a solidão com que bate muitas das vezes, por mais que a gente tenha aqui a comunidade brasileira, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então você começa assim a imergir naquilo ali, e se você não tiver com a sua saúde mental cuidando dela, você acaba assim se rendendo a uma depressão, a um estado assim com a autoestima que ela vai estar baixa, sabe? Então assim, vem também os outros problemas. Eu desenvolvi uma crise de ansiedade aqui devido a um problema que eu tive no trabalho. Eu falarei depois, pode ser que eu fale, mas eu sofri um assédio sexual no trabalho com o meu primeiro empregador, com que me daria o meu documento. Era uma promessa falsa, ele falou que me daria quando eu cumprisse os requisitos dos 3 anos, né? Que antigamente eram 3 anos, e quando eu cumpri, além de vir com esse assédio, era uma promessa falsa, enfim, mas não é a pauta para esse vídeo. Tem também a dificuldade de adaptação e tudo isso acontecendo enquanto você está recomeçando a sua vida, lidando com tudo novo, sabe? Então, assim, vai abrindo na sua cabeça tanta coisa que se a pessoa não estiver ali centrada, a pessoa, de verdade, a pessoa surta. Algumas pessoas acabam, assim, entrando até mesmo em depressão. Uma depressão, eu não tô falando é uma doença, né? A gente sabe, e tem inclusive um CID para isso, mas eu tô falando em estados menos graves, fica em estados depressivos, sabe? E muitas das vezes isso acontece por quê? Porque a pessoa se frustra, porque ela chega aqui, não é o que ela esperava, não é o que ela via na internet que era contado, não era assim, todo esse mar de rosa, toda essa facilidade com que era contado. Então, esse caso que eu contei para vocês, de uma dessas pessoas que foi para Portugal, essa pessoa não veio enganada. Foram 2 pessoas. Essas pessoas não vieram enganadas. Eu alertei sobre reserva, alertei sobre idioma, alertei sobre cultura, sobre dividir casa, absolutamente sobre tudo que eu estou abordando aqui nesse vídeo. Porém, a pessoa, a experiência dela foi que não foi boa. Ela odiou a Espanha, preferiu ir para Portugal. Então, assim, cada experiência vai ser de uma maneira. O que eu tô falando em questão de saúde mental, que muitas das vezes a pessoa, a gente acaba não compartilhando essas coisas com a nossa família. Primeiro que a gente pensa, estamos longe, eles não vão poder fazer nada para poder me ajudar, não quero preocupá-los com os meus problemas, e a pessoa acaba guardando tudo para ela. Então, gente, o meio que eu consegui de lidar com isso, porque eu passei por muitas coisas aqui,
foi fazendo terapia. Eu faço terapia tem 3 anos e meio, desde outubro de 2022. Então, assim, é o que para mim me ajuda, e sem contar na minha fé. A fé, cada um vai ter a sua, tá? Eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa com os princípios cristãos, acredito em Deus, então eu me agarro muito na minha fé, e eu te sugiro com que você faça o mesmo. E se você puder e conseguir, faça a terapia. Ivânia, eu não tenho dinheiro para investir. Sabe o que eu fazia quando eu não tinha? Eu ia pro YouTube, e o YouTube é uma ferramenta, gente, de pesquisa gratuita, maravilhosa, que tem muita gente aqui de boa vontade, assim como eu, compartilhando informações com você, dedicando o tempo delas para poder ajudar. Então eu buscava terapia, autoajuda. Tem o Gasparetto inclusive ele é espírita, embora eu seja cristã, eu não tenho nenhum preconceito, tá? Eu gosto da mensagem, para mim não me interessa qual que é a religião, cor ou raça das pessoas, me interessa se o que ela tá compartilhando comigo, se é verdadeiro. Isso daí é o que eu vou valorizar e me agarrar. Então eu usava bastante essas ferramentas, tá? Me ajudava muito, e foi o que me ajudou a passar por esse processo. Porém, tem muitas dessas pessoas que elas não seguram a onda, elas se frustram e algumas acabam voltando. Uma coisa que parece que está embutida na imigração, parece que a gente é obrigado a mostrar que deu certo. Porque todo mundo que sai do Brasil, primeira coisa que vem assim, já vem aquela pressão, né? Eu já falei aqui que eu ouvi de uma amiga, né? Falou comigo que eu já tinha 40 anos, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada palpável na vida. Porém, gente, a gente é submetido a uma pressão, muitas das vezes silenciosa. Essa minha amiga dela não foi silenciosa, ela verbalizou o que ela pensava, qual era o parâmetro de sucesso que ela acreditava, ela me apontou com que eu não tinha aquilo. É uma opinião válida que é a dela, porém, isso daqui, olha, são nossas digitais, né? Nos fazem ser humanos únicos, com valores, princípios e vontades diferentes um do outro. Uma pessoa pode se mudar de país para poder gerar riqueza, gerar patrimônio financeiro. Não que eu não goste disso, porém, a pessoa também tem a possibilidade dela se mudar como conhecimento, para enriquecimento, para autoconhecer, e além disso, para ela aprender, conhecer mais de outras culturas, para ela poder se permitir a ter uma vida que no Brasil, por exemplo, no Brasil eu não teria a vida simples que eu levo aqui. Eu venho de uma realidade onde eu moro em comunidade, leia-se favela, ouça-se favela. Então, assim, eu não conseguiria ter acesso à segurança que eu tenho aqui, a ter acesso ao básico que eu tenho aqui. Porém, vem um contraste de uma pessoa que já tem acesso a tudo isso, e ela mede a régua dela com a minha experiência de vida com a régua dela. Então, assim, tomem bastante cuidado e vocês venham cientes que vai ter sim essa cobrança silenciosa quando você decide imigrar, que a pessoa quer fazer você ali, como assim? Você já leva 7 anos no Brasil. Eu ouvi também de um sobrinho meu, poxa, achei que você já tinha pelo menos uns 50, 100 mil na conta, todo esse tempo no Brasil, fora, não tem nada. Então, assim, as pessoas acham que é fácil, acham que é só chegar aqui que o emprego vai estar assim, que o salário vai estar assim, custo de vida, parece que eles acham que é um pé de euro que tem e que vai caindo. Você passou ali da imigração, carimbou seu passaporte, toma aqui, ó, uma carteira com 3 mil euros para você começar a vida. Não, pelo contrário, você já começa pagando. Passou ali da imigração, você só tá ali, o crédito só vai assim, ó, você só vê diminuindo. E no princípio, eu até comentei em outro canal, sabe? É normal que no primeiro um ano e meio, a gente não consiga juntar nada, sobrar nem pra gente juntar. Já, mal dá pra gente malemar viver, quanto mais pra gente juntar. Então, para que vocês venham sabendo que haverá sim essa cobrança silenciosa, e muitas das vezes vão ter as pessoas que vão ousar a te falar, né? Poxa, até hoje nada, né?
Então, assim, você precisa saber qual é o seu propósito, o que você está querendo com a imigração. Você está querendo sair do Brasil para quê? O que você pensa que vai mudar na sua vida? Então, talvez com essa pergunta não faça nem sentido para você mais, mas se ainda assim você falar, eu quero tentar, a Ivânia não conseguiu juntar, mas pode ser que eu consiga, venha e tenha a sua experiência. Cada experiência é única e todas são válidas. Não é porque um conseguiu que vai invalidar o outro. Não é porque um conseguiu 5 vezes mais que vai invalidar um que conseguiu 2 vezes, ou um que não conseguiu nenhuma, ou um que não conseguiu. Eu conheço pessoas que inclusive foram barradas na imigração, tentando entrar no país, foram barradas 3 vezes. Tem gente que não consegue nem sair do Brasil. Então, assim, cada pessoa é única, gente. Cada ser humano é um universo. Eu quero que vocês tenham a experiência de vocês, porém com muita consciência disso que está acontecendo, tá? Se você que está me ouvindo, você decidiu sair do país, tá morando do Brasil, né, ou do país de origem, então tem também outros falantes de português que me assistem. Se você não conseguiu, sabe, ter assim um sucesso que você gostaria, não sofra em silêncio. Tem outras alternativas, você não precisa passar por isso sozinho. Isso aqui é um ambiente seguro, eu quero que seja um ambiente seguro, eu não quero que seja um ambiente para uma pessoa desmerecer a outra, falar coisas que vai desmotivar, mas também que não vai prometer uma falsa realidade. Vai falar, olha, vem que você vai rachar de ganhar dinheiro, porque tem gente aqui rachando de ganhar dinheiro, brasileiros. Porém, cada um decidiu fazer uma coisa da vida. Tem gente aqui com trabalhos excepcionais, um exemplo, que vem com profissões já reconhecidas e valorizadas como área da saúde, como TI, tem prostitutas, tem gente vendendo droga, tem gente fazendo coisas lícitas, gente fazendo coisas ilícitas, tem trabalhadores, né, com trabalhos básicos, que são esses daqui, que são subempregos, tem gente falando que jamais faria faxina, tem gente que adotou, tanto com que mostra isso, né, na internet e fica famoso com isso, de tanto que toma gosto. Tem de tudo, gente. O mundo é grande, tem espaço para todo mundo, porém com que cada pessoa respeite a experiência do outro. E se você, por um acaso, ainda assim falar, poxa, não gostei, até quando isso daqui vai ser para mim? Isso é você que vai decidir. Eu, até hoje, eu tô aqui há 6 anos e meio, eu não penso até então em voltar. Porém, se chegar um momento que eu quiser voltar, eu vou voltar. Eu tendo conquistado ou não alguma coisa, eu vou voltar, porque eu vou olhar a minha vontade. Então, eu quero te convencer para você não ficar batendo aí na tecla também do orgulho. Se o orgulho bater, você vai ter 2 alternativas. Ou você vai estudar aí uma estratégia para você mudar o cenário, se você quiser continuar tentando, ou para que você se encha de valentia e volte. Todas essas coisas que eu contei aqui, todas essas coisas que eu trouxe aqui no vídeo, não significa que morar fora do Brasil, principalmente aqui na Espanha, que é de onde eu falo, seja ruim. Significa apenas que é uma decisão muito séria e pessoal. É uma decisão com que cada pessoa vai precisar de tomar. Por quê? Porque as consequências cada um vai tomar sozinho. Ninguém vai compartilhar com você seu tempo de vida que você vai estar investindo nessa experiência, o investimento financeiro que você vai ter, o emocional, todas as outras camadas que eu trouxe aqui também. Morar fora exige um preparo financeiro, emocional e muita paciência. Quando você vem sabendo de tudo isso que eu te contei, de todas essas coisas, e vem assim disposto a viver essa experiência, o processo fica muito mais saudável e mais leve. Você está pensando em morar fora da Espanha ou em algum outro lugar, né, que seja fora do Brasil, fora do seu país de origem, me conta aqui nos comentários. Ou se você já mora fora,
Conte aqui pra gente como está sendo a sua experiência, o que você gostaria de ter sabido antes de você vir, se você concorda ou discorda comigo. Eu tô sempre de olho nos comentários, sugestões de próximos vídeos também, tudo isso eu quero saber. Eu quero agradecer de todo o meu coração por vocês terem dedicado o seu tempo para me assistirem, tá? E desde já agradeço, estou sempre lendo os comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like para mim, seu comentário, compartilhe com alguém que você acha que precisa de escutar essa mensagem, tá? Muito obrigada, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!